Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a solenidade de todos os santos. Esta solenidade é uma festa de guarda, é um dia de preceito, e o seu dia próprio é o dia 1º de novembro. No dia 1º de novembro, nós celebramos aqueles que estão no céu. No dia 2 de novembro, nós nos recordamos, nós celebramos, nós rezamos por aqueles que ainda não estão no céu, mas que se preparam para a sua entrada. Só que, como aqui no Brasil, o dia de Todos os Santos não é um feriado, não é um dia em que todos os fiéis católicos podem guardar este dia de preceito, então a igreja o transfere para o domingo mais próximo, e nós celebramos então hoje o dia de Todos os Santos. Meus irmãos, que santos nós estamos hoje celebrando? Nós não estamos apenas celebrando todos os santos canonizados, também, mas não apenas. Isto é, nós não estamos celebrando apenas Nossa Senhora, São José, São Padre Pio, Santa Teresinha, Santa Faustina, Santo Antônio, Santa Rita, Santa Luzia, todos aqueles santos que a igreja os elevou aos altares, colocou para nós como modelo de santidade e a quem nós podemos recorrer pedindo a sua intercessão. Não apenas esses, mas tantos outros que foram santos na sua vida escondida, que foram fiéis ao Evangelho, que procuraram de verdade viver a vontade de Deus, mesmo que com o sacrifício, quase sempre, com o sacrifício da sua própria vontade, que afinal de contas, nosso Senhor mesmo disse, né? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então, todos aqueles que viveram a santidade, que viveram a fidelidade ao nosso Senhor, que levaram a sério o Evangelho, que não brincaram de ser cristãos, que não brincaram de ser católicos, mas que de verdade, suplicando a graça de Deus, de verdade procuraram colocar em prática toda a vontade de Deus na sua vida, segundo o seu estado de vida. As crianças, como crianças, os jovens solteiros, como jovens solteiros, os casados na sua vida matrimonial, no seu trabalho, no seu dia a dia, naquilo que faz parte da própria vida, procurando ser fiel a nosso Senhor. Os religiosos e consagrados na sua vida religiosa, na sua vida consagrada. Então todos esses que nós não conhecemos, mas que um dia veremos que compõem uma grande multidão, na qual, nesta multidão,
na qual a graça de Deus não foi inócua, não foi sem efeito, não foi ineficaz, mas que produziu fruto e muito fruto. Então aqui, meus irmãos, celebrar todos os santos deve ser também um chamado à santidade para nós, isto é, se eles, correspondendo à graça de Deus, lutando contra as suas próprias limitações, as suas más inclinações e os seus pecados, se eles alcançaram a santidade, ou dizendo de uma maneira melhor, se a santidade os alcançou, se a santidade de Deus encontrou lugar nos seus corações, ela pode encontrar lugar nos nossos corações também, desde que nós colaboremos com a graça de Deus, desde que nós sejamos dóceis à graça de Deus, porque, meus irmãos, nós não podemos brincar de ser católicos, nós não podemos fazer de conta que somos católicos, ter um verniz de catolicismo, mas quando na verdade o nosso interior é muito diferente daquele em quem dizemos crer. Então precisamos, seguindo o exemplo dos santos conhecidos a nós e pedindo a intercessão de todos eles, precisamos pedir a Deus, por intercessão de todos os santos, a graça de nós vivermos também a santidade. Santidade esta, eu sei que talvez não fosse nem necessário isso dizer, mas, ok, mesmo assim eu vou dizer, santidade que é possível, isto é, e digo isso, não é para criar polêmica, mas é apenas porque nós estamos mergulhados num ambiente em que nós convivemos muito com muitos protestantes, nós podemos, sem perceber, nos deixar influenciar por uma mentalidade protestante. Os protestantes, eles não creem na santidade, é por isso que vocês não vão ver no protestantismo santos, porque eles não acreditam que se possa ser santo. Para a antropologia protestante, né, o estudo do homem, do ser humano, para o protestantismo é o quê? Que o pecado destruiu a natureza humana, de modo que, em que consiste a santidade? A santidade consiste apenas e tão somente num ato de fé, de alguém que crê em Deus, não obstante peque muito. É tanto que Lutero tem até uma expressão que ele diz assim: peca fortiter, sed crede fortius. Isto é, se você pecar forte, creia mais fortemente e está salvo. O católico não crê nisso. O católico diz, o pecado, ele danificou a natureza humana, mas não a destruiu. A graça pode restaurar a natureza humana, de modo que a graça de Deus, ela modifica o ser humano desde dentro. Enquanto para Lutero, Calvino, em que consistia a justificação, a santidade? Quando o Pai olha para um crente, Jesus se coloca na frente dele, e aí o Pai vê Jesus, em quem o crente crê, mas o crente continua corrompido, destruído, desgraçado, egoísta, ruim, mau. O católico não crê nisso. O católico crê que quando, por exemplo, o Pai olha para Santa Teresinha, vê Cristo tão nela incutido, tão nela misturado, isto é, ela tem tão profundamente nela os mesmos sentimentos de Cristo, Filipenses capítulo 2, versículo 5, ela está tão unida a nosso Senhor, que ela foi cristificada, que ela foi, isso aqui agora é uma expressão muito própria dos cristãos no Oriente, ela foi divinizada, de modo que ela pode dizer como São Paulo, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então nós, cristãos, católicos, cremos, e esta é a condição da possibilidade
de deixarmos a graça de Deus agir, porque se nós não acreditarmos, se nós não crermos que a santidade é possível, nós não iremos deixar espaço para a graça de Deus nos modificar. Pois bem, então celebrar o dia de todos os santos é celebrar os santos conhecidos, celebrar os tantos outros que de verdade se santificaram. Interessante aqui, falando ainda de santificação, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, fica fácil de gravar, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, São Paulo escreve a carta aos cristãos de Corinto e diz: aos santos em Jesus Cristo, chamados à santidade. Oxe, como assim? Aos santos chamados à santidade? Sim, porque originalmente no hebraico a palavra santo significa separado, é kadosh. Então, aos santos, isto é, aqueles que foram separados por Deus, para Deus, que são chamados à santificação. Então, quando foi que nós fomos separados por Deus para a Ele pertencer? Catequese. Quando foi que nós nos tornamos propriedade de Deus? Quando foi que... Agora já entreguei o jogo. Quando foi que nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros do céu, templo do Espírito Santo, membros da igreja, livre do pecado original? No batismo. Quando nós fomos batizados, nós fomos separados para Deus, nós fomos santificados, isto é, separados para Deus e chamados à santidade. Ora, Deus só nos chama à santidade porque ser santo, na sua graça, é possível. Deus só nos chama à perfeição, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Deus só nos chama à perfeição, porque tudo posso naquele que me dá forças. Mas, diz Jesus, sem mim, nada podeis fazer. Então, se nós não estivermos mergulhados, fincados, encrustados, enraizados em Jesus, o chamado à santidade será um fardo insuportável, um peso terrível, porque é uma realidade que eu não posso alcançar pelas minhas próprias forças. Bingo! Eu não posso alcançar pelas minhas próprias forças, porque que pretensão a minha seria querer ser como Cristo sem Cristo? Impossível. Eu só posso ser um outro Cristo, eu só posso dizer, como São Paulo, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu só posso ter, como diz São Paulo, os mesmos sentimentos de Cristo Jesus no meu coração, se eu estiver unido a Cristo. E Cristo isto nos disse em João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Então, meus irmãos, celebrar a festa de todos os santos, a solenidade de todos os santos, é também de alguma maneira celebrar, nós poderíamos dar até um outro nome para esta celebração: solenidade dos que rezam, solenidade dos que levaram a vida de oração a sério. Por quê? Porque só quando você reza, o mistério da santidade pode se realizar no seu coração. Santa Teresinha só se tornou esta santa que se tornou porque ela foi dócil à graça de Deus que lhe foi concedida na oração. Deus quer nos santificar a todos, mas e qual é o caminho da santificação? Qual é a porta por meio da qual nos vêm as graças para a nossa santificação? A oração. De modo que, se nós não rezarmos, nós não seremos santos. E digo mais, e não eu,
mas Santo Afonso Maria de Ligório, nós não seremos salvos. Não é assim o que ele diz? Quem reza se salva, quem não reza se condena, se perde. Quem não reza, perder-se-á, se perderá. Então, celebrar, meus santos, todos os santos, é pedir a intercessão deles para que nós vivamos na nossa vida o que eles viveram. E o que é que eles fizeram? Eles rezaram muito, eles rezaram bem, eles rezaram sempre. Esses 3 advérbios aqui devem nos ensinar. Eles rezaram muito, eles rezaram bem e eles rezaram sempre. Não queiramos nós ser santos sem rezar muito, sem rezar bem e sem rezar sempre. E não diga, pelo amor de Deus, padre, eu não quero ser santo não, eu quero só me salvar, já está de bom tamanho, eu quero só ir para o céu. Tá bom, não precisa. Ora, imagine, pare e pense no que você está dizendo. Eu não quero amar muito Deus não, eu quero só amar o mínimo necessário para não ir para o inferno. Nossa, isto é, eu não quero nunca magoar a Deus, eu só quero magoar aquilo que não comprometer a minha salvação. Então, cometer alguns pecadinhos veniais, né? Vou magoar a Deus, mas Ele perdoa. Percebe que quem assim pensa, com muita facilidade, se perderá. Não apenas não será santo, mas provavelmente não será salvo. É como alguém, eu sempre gosto de dar essa comparação, é como alguém que estuda numa escola que a média é 6, e ele diz, não quero tirar 10 não quero aprender tudo, eu quero só tirar a média para passar. Você vai ser reprovado. Em nordestinês se diz assim, você vai levar pau, você vai, perdi aqui outra palavra que eu sei que se usa muito para dizer que vai ser reprovado, esqueci, mas assim, você vai perder de ano, perder aquele ano. Por quê? Porque você foi medíocre, porque você quis o mínimo necessário. Imagine um marido que no dia do casamento, ele está ali dizendo, olha, eu vou fazer apenas o estritamente necessário, mas não me peça mais do que isso. Se eu fosse o padre que estivesse ali assistindo a cerimônia, eu diria, minha santa, não se case, cai fora enquanto é tempo, porque esse daí é furada. Como é assim que ele vai amar apenas o minimamente necessário para não trair e não ser infiel às promessas do matrimônio? Quem ama, diz Santa Teresinha, não sabe calcular. A medida do amor é amar sem medida, diz Santo Agostinho. Então quer dizer, da mesma maneira deve ser o nosso relacionamento com Deus. Eu quero amar muito a Deus. Então qual é o caminho para que eu ame muito a Deus? Eu preciso rezar muito, porque eu sou muito doente. Meus santos, nós temos uma doença muito grave em nós, chamada pecado. Ora, como é que eu quero ser curado desta doença grave com um tratamento de uma semana, com um tratamento que não me exija muito, com um tratamento bem leve? Não dá. Se a doença é grave, o tratamento vai ser exigente e provavelmente contínuo, se não durante toda a vida. Da mesma maneira, o pecado, porque existe, por causa do pecado original, do pecado dos nossos primeiros pais, nós trazemos em nós a chamada concupiscência. O que é a concupiscência? Concupiscência é uma palavra latina que significa fome de pecado. No nosso coração, marcado pelo pecado original, existe sempre uma fome de pecado, um desequilíbrio interior que nós tendemos ao pecado.
que nós com facilidade nos desviamos de Deus, de modo que a nossa busca de Deus é uma luta constante, é um esforço constante, e Jesus não nos escondeu isso, quando disse: esforçai-vos para passar pela porta estreita. Qual é a porta estreita? A cruz. Esforçai-vos para passar pela porta estreita, porque largo é o caminho da perdição, e são muitos os que por ela se perdem, por elas vão. Quer dizer, pelo caminho da perdição, se enveredam. Então, vamos lá, meus santos, vamos tomar a peito este exemplo que os santos nos deram, sem o qual nós não seremos santos. Rezar muito, rezar bem, rezar sempre. Então, primeira coisa, vamos aqui nos analisar como você tem feito a sua oração. Não vou nem perguntar ainda, porque eu já sei quase que a resposta, se você reza muito. Não vou nem perguntar isso. Vou perguntar se você, primeira pergunta, você tem rezado bem? Isto é, quais são, vamos aqui pegar 2 requisitos necessários para se rezar bem. Está em estado de graça. Então, quando foi a sua última confissão? Ah, padre, já faz alguns meses. Pois é, meu santinho. Ou você é muito santo, muito santa, de modo que nesses alguns meses você não cometeu nenhum pecado grave, ou você já passou da hora de se confessar. Então entre na fila da confissão, vá fazer uma boa confissão, suplicar a misericórdia de Deus, para que o seu organismo espiritual se vivifique, para que você volte à amizade com Deus, e aí você tem tudo para rezar bem. Segundo critério, de você colocar a sua inteligência e o seu coração naquela oração, porque eu não tenho dúvidas, tá? Eu vou quase que arriscar dizer que 95%, olha, estou sendo generoso, viu? Que 95% aqui reza. Estou sendo generoso, mas tá bom, estou arriscando. Se não mais até, olha, estou generoso demais. Que mais de 95% das pessoas aqui presentes, né, têm vida de oração. Só que muitas rezam sem sequer deter o intelecto naquilo que estão rezando. Isto é, rezam no automático. Não param para meditar o que estão rezando. Então, reza o Pai Nosso, reza a Ave Maria, reza o Credo, reza alguma novena, faz alguma lista de oração a que você se propõe frequentemente rezar, mas você não medita naquilo que você está rezando. Reza o terço, mas reza Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, e aí você não coloca o seu intelecto para meditar aquilo que você está rezando, você não coloca o seu coração naquelas palavras, pedindo a Deus que elas surtam efeito na sua vida. Quando você diz: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aí você reza pensando nisso que você está rezando, e aí você se recorda que você tem guardado mágoa no coração, que você tem perdoado, mas perdoado imperfeitamente, que na primeira oportunidade que você tem de descer a língua falando mal daquela pessoa antipática, você tece um comentário venenoso, áspero, ácido. Por quê? Porque você guarda alguma mágoa daquela pessoa. Ora, se isso você faz, é porque o seu perdão, pelo menos não foi um perdão ainda perfeito, mas você está dizendo a Deus: Senhor, trata-me a mim como eu trato os meus. Perdoai-nos as nossas ofensas, do mesmo modo como nós perdoamos. Crê em Deus Pai. Se Deus me perdoar assim, eu estou frito, porque eu sou tão áspero, ácido com aquelas pessoas que me machucaram, e na primeira discussão que eu tenho com elas, eu relembro tudo aquilo que contra mim foi feito.
Então eu não tenho perdoado bem. Mas como eu não medito naquilo que eu rezo, eu não me sinto instigado a viver aquilo que eu rezo. Consequentemente, não há mudança. Porque imagine, meus santos, imagine aqui, quantos anos de oração nós temos. Uma pessoa de 20 anos, talvez tenha pelo menos 10 anos de oração. Se não, né, com o seu intelecto, 13 anos de oração, se com os 7 anos ela chega à idade da razão. E se depois de 13 anos de oração ela não é santa, e aqui eu dei o exemplo da pessoa de 20, né? Eu não dei nem o exemplo da pessoa de 47, que aí pronto, piorou ainda mais. Se o padre com 47 anos ainda não é santo, ele tem rezado mal. Simplesmente isso. É feio de se dizer, mas eu vou o quê? Eu vou disfarçar? Se o padre não é santo, é porque ele tem rezado mal, porque ou a oração é ineficaz por culpa de Deus, ou ela, porque Deus não concede graça a ninguém, porque não existe um outro todo-poderoso com quem eu trato na oração e que pode modificar a minha vida, ou a oração é ineficaz por culpa minha, que não rezo direito, ou o remédio não está surtindo efeito, porque eu estou tomando de maneira errada, ou não tomando, porque, ou aquele remédio não presta, aquele remédio é água, e água é muito bom, tá, gente? Mas se vocês entenderam o que é que eu quero dizer, né? Quer dizer, aquele remédio não vale nada. Quer dizer, a oração é o remédio dos remédios, e se ela não tem transformado o nosso coração, se nós continuamos grosseiros, se nós continuamos invejosos, se nós continuamos impuros, se nós continuamos infiéis, se nós continuamos idólatras, isto é, nós idolatramos o dinheiro, nós idolatramos pessoas, nós idolatramos a nossa imagem, se nós damos tanto da nossa atenção e do nosso tempo para tantas coisas, mas Deus continua sendo um acidente, Deus continua sendo relativo, Deus continua sendo um acessório na nossa vida, e não o fundamento sobre o qual a nossa vida é construída. Se nós não nos transformamos, é porque temos rezado mal. Imagine, eu falei da oração, né? Vamos dar um passo a mais. Há quantos anos, é uma pergunta retórica, ninguém levante a mão, tá? Quem aqui já comunga, ninguém levante a mão. Quem aqui já comunga há mais de 5 anos? Eu posso levantar a mão, tá? Quer dizer então que há mais de 5 anos, você comunga, você recebe Jesus inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Sim, há mais de 5 anos, há muito mais de 5 anos, né? Que só de padre eu já tenho 18, então há muito mais de 5 anos eu recebo Jesus, e não obstante isso, você ainda não é santo? Não, então você tem recebido mal, porque se a Eucaristia é Jesus, e é Jesus, por que então você não é santo ainda? Porque tem comungado mal, tem rezado mal, tem recebido a Eucaristia mal. Isto é, você recebe a Eucaristia, mas você não se entretém com o nosso Senhor. Você recebe a Eucaristia e não vê a hora que o padre termina aqueles avisos cumpridos para você sair correndo da igreja. Você não conversa com o nosso Senhor. Você recebeu uma pessoa. Você recebeu a pessoa por antonomasia, a pessoa por excelência. Você recebeu o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Você recebeu o corpo de Cristo, mas, como vai dizer com muita propriedade a doutrina católica, você recebeu não apenas uma pessoa, você recebeu a Trindade, que juntamente com Jesus vem o Pai e o Espírito Santo. E o que é que você faz com isso? Você fica olhando para a cara do padre e terminar os avisos, dar a bênção e você ir embora. Quer dizer, você tem comungado mal,
ora você não se transforma. Então vamos lá, meus santos, celebrar a solenidade de todos os santos deve ser um chamado à santidade para todos nós. Deus quer que nós sejamos santos, e Deus nos dá o caminho, Deus nos dá a intercessão de tantos amigos de Deus que rezam por nós. Deus nos dá a oração, que é o meio que nós nos ligamos a Ele. Deus nos dá os sacramentos para que essa ligação seja cada vez mais perfeita, e nós precisamos usar bem. Então vamos fazer este propósito de, vamos lá, durante o dia eu vou me comprometer com Deus a ter pelo menos, vamos lá, olha, aqui é um conselho para aqueles que estão iniciando. Não vale para quem já tem uma caminhada um pouquinho mais, mas está iniciando. Então, de manhã, 10 a 15 minutos de oração. No final do dia ou à noite, 10 a 15 minutos de oração. Mas aqui, quando eu falo 10 a 15 minutos de oração, esta oração tem que compreender também um diálogo com Deus. Porque às vezes nós nos relacionamos com Deus como se Ele fosse uma ideia, uma teoria. Ele é uma pessoa. Então você precisa conversar com o nosso Senhor. Nem que seja: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não sei rezar. Eu estou aqui, Senhor, porque o padre disse que seria bom que eu rezasse 15 minutos de manhã e 15 minutos no final do dia. Mas eu estou inquieto interiormente. Eu não vejo o tempo passar, e eu tenho a sensação de que eu estou falando para o vazio. Mas lá no fundo, Senhor, eu creio que isso não é verdade. Eu creio que Tu me escutas. Me ajude, Senhor. Me ajude a crescer na fé. Ora, você não foi nenhuma oração mística de sétima morada, mas foi uma oração sincera, em que você se colocou diante de Deus, no seu nada, dizendo: Senhor, eu não sei rezar, me ajuda. Eu não sei nem o que dizer. Eu estou aqui parado, Jesus, e o meu coração está pensando, a minha cabeça está pensando várias coisas. Me ajuda, Jesus. Aí você pega um trechinho da Sagrada Escritura e você faz como os monges do deserto no Oriente. Você vai repetir aquele trecho várias vezes. Por exemplo: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. E tentando colocar o seu coração nessas palavras: Senhor Jesus Cristo, e meditando nessas palavras: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. E aí, no meio dessa oração, brota uma súplica espontânea: Jesus, me ensina a Te amar. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Jesus, me dá paciência com a minha esposa. Senhor, me ajuda a ser um bom pai. Percebe? Mas padre, essa oração, ela é perfeitíssima. Saia da vaidade de querer fazer uma oração bonitona. Faça uma oração verdadeira, e Deus vai lhe dando o dom da oração, e você vai percebendo que com esse seu balbuciar, com essas palavras simples, Deus vai tocando o seu coração. Você vai tocando o coração de Deus, vai acontecendo uma comunhão, de modo que na outra vez, quando você for rezar, mas não queira já rezar uma vez e na outra já está evoluidíssimo. Tem que rezar muito. Eu nem toquei nesse ponto ainda, porque aí você desanima se eu falar que tem que rezar muito, mas tem que rezar bem e rezar sempre. Então tem que ser todos os dias. Todos os dias, então, você tem ali aquele seu encontro com Deus. Às vezes a oração vai, pelo menos segundo a sua ótica, vai vingar. Às vezes vai parecer, mas só parecer, vai parecer que não rolou nada, que você não falou com ninguém, que o seu coração voltou tão frio quanto foi. Mas não foi verdade, porque Deus viu a sua oração. Deus viu você ali, sem aparentemente perceber nada, sem sentir nada. Deus viu a sua fidelidade em estar na presença dEle,
E Deus, meus santos, Ele não se deixa vencer em generosidade. Se você for generoso com Deus, Ele será com você muito mais. Então se você, começando, der 15 minutos de manhã, 15 minutos no final do dia, você não tem ideia das graças que Deus lhe concederá, da transformação que o Senhor realizará no seu coração, de modo que, com o passar dos meses, você terá aquilo que antes era um propósito que lhe custava, se transformará numa necessidade. Você sentirá a necessidade de ter aquele encontro com Deus. E depois, você sentirá a necessidade de crescer no tempo, para ter mais tempo com Deus. Porque quando você ama uma pessoa, você quer estar na presença daquela pessoa o maior tempo possível. É próprio de quem ama. É verdade, meus santos. Assim, eu conheço várias pessoas que têm a missa diária. E muitas dessas começaram com um sacrifício, isto é, como era sacrificante acordar para vir à missa todos os dias. Nossa, como custava. Eu conheço muitas, de verdade. Eu até poderia pedir que algumas levantassem a mão. Eu conheço algumas pessoas já que dizem que quando elas não vão à missa, elas sentem falta, porque já aprenderam a amar, ouvir a palavra de Deus todos os dias, já aprenderam a saborear a graça que é poder receber a Eucaristia todos os dias, estar na presença de Deus todos os dias, e o quanto isso repercute espiritualmente de uma maneira positiva no decorrer do dia, o quanto o dia rende quando eu começo na presença de Deus, alimentando-me com a sua palavra e com seu corpo, sangue, alma e divindade. Então, no início, a oração vai parecer uma exigência quase que chata, cansativa. Depois, uma necessidade do coração. E depois, um ato espontâneo, isto é, você se colocará na presença de Deus, em oração, nos vários momentos do seu dia. Você já não precisará tanto, você continuará fazendo, mas até no seu dia a dia, dirigindo, trabalhando, você se sentirá na presença de Deus, porque você se tornou amigo de Deus. Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Que hoje então, meus santos, no dia de todos os santos, eles que já são felizes, que eles intercedam por nós. Se eles estão felizes, e estão, e se eles são santos, e são, eles querem o mesmo para nós. Uma pessoa boa, ela sempre quer o melhor para todos, e o melhor é Deus. Então eles provaram e viram como o Senhor é bom. O padre, ele ergue a Eucaristia e diz: provai e vede como o Senhor é bom. Pois bem, eles provaram e viram que Deus é a melhor parte. Então que eles intercedam por nós. Você pode pedir a intercessão dos seus santos de devoção. Quais são os seus? Curadás, Padre Pio, Santa Teresinha, São Bento, Santo Atanásio, São Bonifácio, São Pedro e São Paulo, Santa Rita dos Impossíveis, Santa Faustina, São Gregório. Não sei quais são os seus santos. São Miguel Arcanjo, seu santo anjo da guarda. Peça a intercessão deles, e peça também a intercessão dos santos não conhecidos, mas que estão no céu, para que eles nos ajudem, para que um dia, com a graça de Deus, no céu, todos nós possamos estar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.